Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, por mais uma semana que se inicia até aqui, nos sustentou Ele. Ele é aquele que nos concede o pneuma, o fôlego de vida, e nos concede o Espírito Santo, que comunica ao nosso pneuma, e nos concede a sabedoria para que os dias vão bens e longos nessa terra, rumo àquilo que é eterno, porque aqui tudo passa. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Ele é eterno, e quando um coração contrito e arrependido tem a sua presença através do Espírito Santo, também está prestes a herdar o que é eterno, porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto e preparado para toda boa obra, da qual persevera juntamente com a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Aqueles que têm a fonte de água viva no coração, a boca é como uma fonte a jorrar, porque a boca fala que o coração está cheio, e assim nós perseveramos dia após dia segundo a sua justiça, exercendo o direito, segundo a sua equidade, temendo a Cristo, que é o princípio da sabedoria, buscando a sabedoria do alto, pura, sem hipocrisia, a qual, através dela, há libertação e cura, despedaça todo o jugo, que é a unção. Salmos 1 diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. E Jesus disse: pelos seus frutos o conhecereis. Não existe árvore má produzindo bons frutos, e nem inversamente uma árvore boa produzindo más frutos. E ele disse: ninguém consegue produzir os bons frutos por si mesmo, somente aqueles que estão recebendo a sua seiva, o seu alimento, como ramo dos ramos, né? Porque ele é a árvore plantada junto ao ribeiro, que as águas que fluem do trono do Deus Altíssimo, e nós nele produzimos os bons frutos, né? A mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a piedade, que é o dom supremo, a caridade, né? Que ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor nada seria. Ainda que vendesse tudo que tem e doasse aos pobres, sem amor nada seria, né? Como um sino que ecoa. Ainda que tivesse a fé de transportar os montes, sem amor nada seria, né? Porque o amor é benigno, o amor sofre, o amor tudo suporta. Assim nós perseveramos, porque ele disse que alguns produziriam 30, outros 60, outros 100 por um. Aqueles que perseveram segundo a videira verdadeira, ele limpa e mais frutos dá ainda, né? Mas ele disse: aqueles que produzem somente folhas, aqueles que seus figos são podres, ele sacode e os retira, né? Se torna um saco, se torna um galho, perdão,
um ramo seco jogado ao chão, assim como as mulheres ajuntam a lenha e lançam no fogo. Nós perseveramos, né, produzindo os bons frutos que são possíveis quando nós estamos nele. A verdade que liberta, que cura, a sã teologia de Cristo, sem a hipocrisia, sem o entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal. Entendimento de próprios olhos acaba dando vencido pelo mal. E a Bíblia diz: sujeitai-vos a Cristo e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas muitos são os que, com entendimento de próprios olhos, não conseguem se desviar do mal e acumulam iniquidade sobre iniquidade. E por isso estão destituídos da sabedoria do alto, da glória do Deus vivo, porque Ele é riquíssimo e nos compartilha através do Espírito enviado em nome de Cristo a honra, a glória e a imortalidade. Mas Ele compartilha com aqueles que andam segundo a justiça. Jesus disse: se vós estáis em mim, sede santos, sede meus imitadores. Se vós estáis em mim, são como atos de justiça, né? Seguimos segundo a sua justiça, não segundo a parcialidade que alguns apacentam-se a si mesmos. São aqueles que o seu Deus é o seu próprio estômago, né? Comem da carne das ovelhas e arrancam as suas lãs. Estão preocupados em apacentar a si mesmo e fazem discípulos para si mesmo, segundo as suas próprias doutrinas meramente humanas, impossíveis de os salvar, e ainda têm desencaminhado a muitos. E daquele dia e daquela hora que somente o Pai sabe, prestarão conta não somente da sua alma, mas sim as suas próprias más atitudes recaem sobre as suas cabeças e daqueles que os desencaminharam. Porque muitos vão serem naquele dia que chegarão porque o Pai concedeu o julgamento ao Filho e dirão: Senhor, mas eu expulsei demônios em seu nome, eu fiz curas em seu nome, fiz obras sociais, fiz campanhas. E o Senhor vai dizer: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade, porque andaram segundo o seu próprio entendimento, desviaram da verdade da qual os podia os salvar, amaram o prêmio da injustiça, e mesmo que suas primeiras obras eram justas, e agora anda vivendo injustamente, já não são possíveis de os salvar. Porque a fé tem que ser perseverante do início ao fim. E se naufraga nas boas obras que só são possíveis através de Cristo, a fé é morta. Porque assim como o corpo sem o espírito, qual o homem não consegue retê-lo, está morto, assim é a fé sem as boas obras que só podem ser produzidas pelo único mediador entre Deus e os homens, o único bispo e bom pastor de nossas almas, Cristo Jesus, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias e anunciamos a sua verdade, do qual ele clama que o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos. Ele mesmo disse: eu não vim condenar ninguém. Este mundo, aqueles que seguem e que amoldam segundo o padrão deste mundo, já estáis condenados. Pelo contrário, ele veio para salvar aqueles que estão rumo à condenação. Mas se não abrem o coração, se não se entregam à sua verdade, permanece segundo a mentira deste mundo, permanece sendo iludido, enganado pelo ladrão que veio para roubar, matar e destruir, porque o salário do pecado é a morte, mas Deus nos concede, através do único Filho, unigênito e primogênito na ressurreição, Ele amou
o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é necessário conhecê-lo, é necessário quebrar todo o orgulho, todo o eu, né? Começar a ter a dependência dele, porque muitos acham que o que conquista são meramente forças dos seus próprios braços, não tem a dependência, não reconhece que até aqui o Senhor nos sustentou, né? Muitos acham que são as suas próprias sabedorias e entendimentos que têm o sustentado, né? E não se segue segundo o Espírito, né? O Espírito está pronto. Aquele que semeia segundo o Espírito, ele semeia para a salvação, para a vida eterna, segundo as boas obras e atitudes permanecem na fé. A Bíblia diz que ainda que o ímpio, que segue entendimento de próprios olhos, ainda que viva 100 anos, há mais esperança para o justo, né? Porque o justo, ele almeja aquilo que é eterno. Ele não vive de prazeres carnais, meramente passageiros, e por perder aquilo que é eterno. Ele prefere esvaziar de si mesmo, ele prefere rejeitar o que há no mundo por conta daquilo que é eterno, aquilo que os olhos nunca contemplaram, né? A mente nunca imaginou. A salvação, a vida é eterna, o caminho é estreito, a porta é estreita, porque larga e espaçosa é aquela onde muitos entrarão que o conduzem à perdição. Nós seguimos o caminho estreito, aquele que nos leva à salvação. Jesus mesmo disse que não seria fácil, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e assim todo aquele que persevera nele é um vencedor, porque o que está nele é maior do que o que está no mundo, e o que está no mundo já está condenado, né? Já está do pecado, porque não reconhecer. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e o rejeitaram, porque a luz expõe as suas más obras. Do juízo, porque já está vencido, através daquele espetáculo ali no Monte de Sião, na cruz. Ele despojou todos os principados, as potestades, todas as autoridades e governantes, todos os povos e nações e seus deuses que amotinam em vão. E todo aquele que persevera na sua verdade, vencedor é em Cristo Jesus. Filhinhos, vós já tendes vencido os anticristos, os falsos profetas, porque maior é o que está em nós do que o que está neles. Confundidos e envergonhados aqueles que se levantam contra os justos e santos, cuja veste são o linho fino, porque a porta que ele abre ninguém fecha, e a que ele fecha ninguém abre. E confundidos e envergonhados aqueles que se levantam sem causa contra os seus ungidos. E em nada nós gloriamos, porque antes gloriamos em nossas fraquezas, porque é na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoa dia após dia, porque a sua graça nos basta. E nós somos gratos a ti, Jesus, por mais uma semana que se inicia, porque aonde há o Espírito há liberdade, e o Senhor é aquele que nos concede, através do que o Pai envia em seu nome, o Espírito Santo, que nos concede espírito de ousadia e não de covardia, em anunciar a verdade, o amor no mundo agonizante, aonde muitos estão com o coração petrificado. O Deus desta era perversa cegou-lhes o entendimento para que não vejam a glória do Evangelho. Mas nós somos gratos porque tu é aquele que nos revela, e falamos já não como a sabedoria desta era perversa que vai desvanecendo, mas falamos face a face com aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo. E nós somos gratos a ti, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Continua purificando o templo sobre todo o mundo, retirando toda a hipocrisia, tudo aquilo que afasta
o povo de Deus, porque está escrito: aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Que Deus é aquele que acrescenta a unidade da fé ao povo, atraindo até a ti e enviando o Espírito Santo. E aqueles que têm desencaminhado o povo, está escrito que tudo aquilo que plantares certamente colherás. Que venha o galardão sobre suas vidas, aqueles que agem segundo as más atitudes, que venha a sua recompensa. Assim como também aqueles que não têm negado o teu santo nome, aqueles que mesmo tendo pouca força, têm perseverado anunciando e jamais rejeitando a sua verdade, pregando e anunciando o Evangelho. Em mais um dia continua purificando, em mais uma semana, o templo, derrubando a mesa dos cambistas, aqueles que fazem da sua casa de comércio. Está escrito: a casa do meu pai é a casa de oração, e o zelo da casa do pai consome justamente pelos filhos da desobediência é que vem a ira do Cordeiro. E o Senhor disse: orai pelos adversários, que galardão tereis, orando somente por aqueles que vos fazem bem. Fazendo assim acumulará brasas sobre as suas cabeças, porque sua é a ira e a vingança. Continua purificando o templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, sobre a Ásia, sobre a Oceania e sobre a Europa. É o que nós te pedimos em mais uma semana, porque não estamos aqui para buscar interesse próprio, mas estamos aqui para anunciar o Evangelho, para que haja arrependimento, porque sábio é aquele que ganha uma alma. E sabemos que quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça, o Senhor é aquele que nos acrescenta dia após dia tudo que nos é necessário, assim como tem acrescentado, e nós somos gratos, porque nada somos e podemos se não for pelo teu Santo Espírito. A paz esteja convosco em mais um dia, lembrando que é necessário semear as boas obras para que alcance a paz, para que os dias vão bens e longos nessa terra, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.